Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, Deus te abençoe, né? Que Deus possa fortalecer o seu coração, que essa palavra possa falar com você, que o amor dele venha sempre estar aqui, sempre venha ser maior o amor de Jesus, para que nós possamos suportar tudo em amor, para que nós possamos fazer a vontade dele, que essa é a vontade do nosso Deus, né? Que o Senhor venha, através da sua palavra, venha se cumprir, né, aquilo que ele tem falado aos nossos corações, né, quando o Senhor diz para a gente não temer, somente entregar nas mãos dele, e eu creio que Deus, ele vai te dar uma resposta nessa noite, porque a palavra do Senhor, ela fala com a gente lindamente, ainda que seja, né, seja o que for que o Senhor queira falar conosco, né, a palavra deles tem poder. Quando o Senhor chegou para Moisés e falou: Moisés, avisa para que o povo venha se santificar, Moisés, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então que nessa noite a gente venha santificar, a gente venha ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, para que o Senhor possa continuar fazendo maravilha no meio de nós, porque às vezes a gente quer bênção, a gente quer que o Senhor abra a porta, a gente quer que o Senhor trabalhe na vida dos nossos filhos, a gente quer que o Senhor faça, mas muitas das vezes Deus quer somente de nós. Às vezes Deus quer um posicionamento de nós, daquilo que a gente está precisando se posicionar diante de Deus, e a gente não vem avistar o gigante, a gente não vem avistar o medo, a gente não venha deixar que isso venha ser maior do que o nosso Deus. Quando o Senhor falou, fez um discurso para o Moisés, dizendo que essas palavras, Moisés, são as palavras que você vai falar a todo o povo de Israel além do Jordão, e essas palavras, elas servem para mim, para você até o dia de hoje, quando o Senhor vem dizendo assim para ele, a partir do 26, Deuteronômio 1, 26. Porém, vós não quiseste subir, mas foste rebelde ao mandato do Senhor vosso Deus, e murmurei nas vossas tendas, e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse, o Senhor diz para eles: não vos espantei, nem o temais, não tenha medo, não fique assustado não. O Senhor vosso Deus vai adiante de vós, ele pelejará por vós conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eles também não se esquecessem, para que a gente não venha se esquecer, venha sempre se lembrar do que o nosso Deus é capaz de fazer em nossas vidas, naquilo que o Senhor está falando com você para você fazer, né? O que o Senhor te mandei? Não te mandei eu, Josué, não te mandei eu. O Senhor está falando: não te mandei eu. Então esforça e faça aquilo que eu te mandei, né? Porque o Senhor diz: assim como eu, o Senhor carregou eles, a palavra do Senhor vosso Deus os levou como um homem leva seu filho. Ou seja, o Senhor esteve com eles no deserto como um pai. Você pode contemplar nessa noite o que você é capaz de fazer para o seu filho quando ele te obedece, quando ele ouve a sua voz e faz aquilo, né? O Senhor, como um pai, ele ama, mas ele também, ele corrige. Se ele tiver que castigar, ele vai castigar. Ele não permitiu que o povo ficasse ali 70 anos no exílio, permitiu para que eles soubessem quem é Deus, né? Quando Moisés diz: a gente tem que saber o que a gente quer. Você quer o que hoje? Eu te ordeno hoje. Você tem que saber se você quer adorar a Deus ou se você quer adorar o mundo. Uma coisa a gente tem que fazer. Deus diz para a gente não olhar para a dificuldade. Deus falou para eles: vocês avistaram o quê? O que vocês avistaram? Não foi a terra que manda leite e mel? Vocês não avistaram uma boa terra, mas qual foi a lembrança que vocês trouxeram no coração de vocês? Os gigantes. Vocês colocaram medo, vocês colocaram isso adiante de mim, quando eu falei: eu vou adiante de vós. E o que o Senhor tem te ordenado e tem falado com você? Ele vai adiante de você. E por que muitas das vezes a gente demora para poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos? Então não olhe nessa noite, não olhe para a circunstância não. Se santifica, se separa, se purifica, crê que Deus vai fazer maravilhas na sua casa, maravilhas na sua parentela. Deus vai fazer você olhar a promessa, mas também vai fazer você receber aquilo que Ele te prometeu. Deus, Ele não mente nem para mim, nem para você.
Deus só diz: somente se esforça, tem de bom ânimo, não se assuste, não se espanteie. Para vocês são gigantes, mas eu digo, eu vou na frente. E o Senhor diz aqui: não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que para vós parece difícil, vem dizendo no 17: fareis vir a mim e eu vos ouvirei. O Senhor vai te ouvir quando você falar para o Senhor: Senhor, isso aqui não dá para mim, isso aqui é difícil para mim. Aí Deus vai fazer assim: pode deixar. Eu quero falar assim, uma pequena coisinha do que está acontecendo hoje na minha vida. De uma coisa que para muitos pode ser pequena, mas para mim eu estou contemplando esses detalhes. Eu não sabia fazer bolo. Eu aprendi a fazer bolo porque o meu esposo, antes de eu casar com ele, eu namorava e ele gostava de comer bolo. E eu fui tentando, o bolo solava, o bolo queimava, o bolo, né, saía de dentro das formas. E o Senhor falou algo no meu coração. Isso tem quanto tempo? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E Deus, por esses dias, me deu uma ordem. Deus abriu meus olhos para uma situação. E sabe o que eu estou contemplando hoje? Os detalhes. Sabe qual é o detalhe? Quando eu vejo ele saindo da forma, o uniforme. E eu vejo que é a mão de Deus. Quando eu vejo a textura, que eu vejo que não sou eu, é a mão de Deus. Quando eu vejo o meu gás, não sou eu, é a mão de Deus. E Deus falou comigo: vai, que eu sou contigo. No momento vai ser pouquinho, até porque o Senhor sabe aonde eu aguento, aonde eu posso suportar. Eu tenho 2 filhas, eu cuido de uma casa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho na obra do Senhor, mas é tudo para a honra e glória do nome dEle. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Quando eu fiquei morando numa casa 27 meses sem pagar aluguel. Pro homem é loucura. Pro homem é 71. Pro homem, um pastor, uma missionária. E Deus falou: eu estou nesse negócio. E nós ficamos em choros, em lágrimas. Nós derramamos tudo aos pés do Senhor. O Senhor falava pra gente orar quando o nosso senhorio vinha até a gente. Mas o Senhor falou: eu dou ordem aos meus anjos, vocês vão sair daí quando eu falar. E nós ficamos, e só saímos de lá quando Deus falou pra gente sair. Mas saímos honrados, porque o Senhor usou uma pessoa para nos abençoar. Deus criou uma situação para que se cumprisse o propósito dele. E para se cumprir o propósito dele, a gente precisa não murmurar, não reclamar. Como o Senhor falou aqui: não murmureis, porquanto o Senhor não nos odeia. Porque as pessoas aqui no deserto estavam achando até que o Senhor odiava ele. Você pode imaginar você dentro de uma casa, você tendo lugar para ir. Nós tínhamos lugar para ir, eu e meu esposo tínhamos lugar para ir. Mas eu deixar falar o quê? O meu orgulho, a soberba. E Deus trabalhou grandiosamente nas nossas vidas durante esses 3 anos. Foi difícil? Foi. Sabe o que o Senhor falava para mim e para o meu esposo? Vai para o quarto orar. Enquanto ele ia até o dono da casa, eu ia para o quarto orar. E o meu esposo depois voltava em lágrimas. Mas a gente estava debaixo de uma palavra. O Senhor falava: ninguém vai envergonhar vocês. Não vos temais. Não olhe para o gigante. Não olhe para a dificuldade. A gente fez isso. A gente não olhou para a dificuldade. Porque se a gente tivesse olhado para essa dificuldade, a gente não ficaria nem no primeiro mês. O Senhor ainda falava para a gente andar na nossa rua de cabeça erguida. Não saímos injustiçados e nem envergonhados. Somente o nome do Senhor nessa situação foi glorificado. Eu não estou dizendo para você fazer a mesma coisa. Eu não estou dizendo para que você venha passar pela mesma coisa. Não estou falando que o meu propósito é o mesmo que você, mas eu estou dizendo que Deus falou o meu coração. Porque o Senhor diz: quando ouviste a minha voz, não endureceis o vosso coração. Porque nós poderíamos ter endurecido o coração e ter saído dali e hoje não está vivendo muitos propósitos do Senhor, porque desde 2016, eu e o meu esposo somos sustentados por Deus, fazemos a obra de Deus, trabalhamos na obra, somos cooperadores da seara do Senhor e estamos debaixo de uma ordenança.
Não deixamos que a rebeldia viesse bater a nossa porta, principalmente no nosso coração, em questionar a Deus, porque Deus estava permitindo a gente passar pelo fogo, a gente passar pela fornalha, a gente estar na cova, a gente passar por situações que o Senhor diz que por amor a mim, por amor a Ele, muitos de nós seríamos perseguidos, mas é por amor a Deus. Nada vem de mim, nem veio do meu esposo. Mas eu glorifico a Deus por tudo e passaria tudo de novo. Tem sido fácil? Não. Mas a palavra do Senhor não está presa. A palavra do Senhor não está presa para ninguém. Porque essa é a minha missão e a sua missão, é pregar o evangelho, independente daquilo que eu estava passando. Sofra o obreiro, mas não sofra a obra. A palavra do Senhor não ficou parada. A minha boca não ficou fechada, nem do meu esposo, diante do deserto que nós passamos com o Senhor, diante das situações que a gente vem passando com o Senhor. A palavra, ela não ficou presa, a palavra continuou sendo pregada. Se vocês foram pegar os meus vídeos anteriores, já estávamos no processo. E Deus nos levantava para um propósito. O meu propósito é o seu, é pregar o evangelho para toda criatura, porque a gente tem um Deus que faz milagre. Até o dia de hoje, Deus faz o milagre. E não se assustei durante o teu processo, não se assusta com o gigante, porque aqui foram 12 avistar a terra, mas somente 2 entraram. Nem Moisés entrou, somente Caleb e Josué. Então você quer chegar e alcançar aquilo que Deus tem para você. Eu não estou dizendo em promessas que serão acrescentadas, porque o Senhor diz para a gente buscar o reino. Promessa maior é a vinda do nosso Cristo, mas você tem um coração puro, um coração reto, um coração diante de Deus que ama, independente de qualquer situação, suporta. Mas não olha para o gigante nem para a sua dificuldade, olha para o seu Deus, olha para aquele que fez a promessa na sua vida de resgatar você e de te salvar, para que a nossa alma ela não venha arder no largo, no inferno, porque a verdade é essa. Durante esse tempo, a gente é lapidado, a gente é moldado, a gente ainda continua sendo para a glória de Deus. Mas eu quero deixar aqui esse pequeno testemunho para você, para que você venha ter força. Não olha, vão aparecer muitos gigantes. Vão aparecer muitos. Quantas pessoas não receberam a sua promessa? Quantas pessoas, assim como Moisés, desceu à sepultura, mas continuou, porque que o Senhor diz, né, que os filhos eles alcançaram. Os filhos, né, que não conhecem o bem nem o mal, os filhos que não foram rebeldes, eles alcançaram a promessa que foi feita para os seus pais, mas eles alcançaram. Então, que você possa alcançar, que você possa nessa noite obedecer à voz do Senhor, e a gente não venha mais murmurar nem questionar, mas a gente venha adorar a Deus. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, porque o Senhor diz para a gente não se assustar e nem se espantar. Vai ter sempre alguém querendo. O inimigo das nossas almas, o Satanás, o diabo, ele vai sempre querer atrapalhar o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Ele vai querer frustrar os planos do Senhor na minha e na sua vida, mas não deixa que isso venha a ser maior do que o nosso Deus, porque ele diz que maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Ainda que queiram calar a tua voz, ainda que queiram te abafar, mas maior é Deus que está em você. Ainda que você entrou nessa depressão, nessa síndrome do pânico, nessa ansiedade com medo, Deus é maior para poder te curar, te sarar. Ainda que a tua casa, né, esteja faltando alguma coisa, Deus é um Deus provedor. Creia na palavra, leia a palavra, que quem vai te fortificar é o Espírito Santo de Deus através da Bíblia, através da palavra. Essa é a nossa arma aqui. Para a gente vencer o nosso gigante, a gente tem que estar firmado na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.